Graça e paz, amado irmão, bem-vindo ao nosso devocional. Hoje, quinta-feira, próximos à virada do ano. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que te cerca de bondade, de favor, Ele está com você. Aleluia. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Tudo começa nele, tudo termina nele. Amém. Ele também é o caminho a ser percorrido, é a vida e é a verdade sobre todas as coisas. O Senhor te abençoe. O Senhor guarde os seus passos do mal. O Senhor te livre de todas as ciladas do inimigo. O Senhor proteja a sua saúde, sua mente, seu coração. Que o Senhor edifique a sua casa. Que o teu lar seja cheio de toda sorte de bens duráveis, de coisas boas, das verdadeiras riquezas. Que o Senhor favoreça a tua alma, que a tua alma prospere, que você tenha saúde e prosperidade material, você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, queridos. Bom dia, Eliana. Bom dia, Everton. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Tainara. Bom dia, Kellen, Eduardo, Felipe, Fran Duarte. Tudo bem com vocês? Tani Coelho, Ezequiel, amém. Olá, Sueli, Sérgio, amados, vão estar aqui em Gramado, né, por esses dias no sul. Eduardo, Quinha, amém, que bom poder estar com vocês mais um dia, louvado seja Deus. Hoje vamos compartilhar o Salmo 102. O Salmo 102 é um salmo de lamento, de aflição, porque o escritor, nós não sabemos quem foi, provavelmente estava no exílio na Babilônia quando o reino de Judá, o reino do sul, foi levado cativo, 586 a.C., e lá eles padeceram durante 70 anos até que a profecia dada por Jeremias se cumprisse. Então alguém escreveu esse salmo, salmo realmente de lamento, mas eu gostaria de compartilhar sobre algo que esse salmo diz sobre a vida que nós temos, a vida que nós passamos nessa terra. Aqui, o salmista diz que o Senhor, Ele é o Criador sobre todas as coisas, o Senhor é soberano e jamais se ausenta do seu trono. Amém? E aqui ele diz, então, que a vida é como a neblina que se dissipa. Essa é uma expressão também usada por Pedro, por Tiago, dizendo que a fugacidade, a vida passa de maneira breve. E é importante considerarmos no fim da vida, né, aquilo que as realizações foram realmente o mérito ou não das obras que nos acompanharão diante do trono de Deus, amém, de uma determinada pessoa. E ele diz, mas tu, ó Senhor Deus, é rei para sempre, todas as gerações futuras lembrarão de ti, tu te levantarás, tu terás pena de Jerusalém, já é hora de teres compaixão dela, a hora certa já chegou, ainda que destruída, os teus servos a amam, eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão o seu poder. Bem, que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. O Senhor é adorado entre as nações, o Senhor é louvado em Jerusalém, a sua fama é anunciada. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora antes que eu envelheça. E ele vai, então, dizendo, a terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre, a terra e o céu gastarão como roupa, tu os trocarás de roupa e eles serão jogados fora. Essa expressão é dita lá em Hebreus capítulo 1, quando o Senhor se refere a Jesus Cristo, que ele é superior a todos, amém? Que ele amou a justiça e odiou a iniquidade, por isso Deus o revestiu com o óleo da alegria. Existe uma unção da alegria, certamente, que o Senhor quer colocar nos nossos corações, mas o que eu gostaria de compartilhar com você, até para esse final de ano,
é sobre a vida, sobre a vida. Eu queria tomar o texto de Salomão para expressar algo poderoso que nós aprendemos com o homem mais sábio que já passou pela terra, excetuando-se Jesus. Salomão, ele disse assim, Eclesiastes 3:12, sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, boa, agradável. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará para sempre. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então veja que ele, o salmista aqui, na verdade, o sábio, está dizendo que nada melhor do que você desfrutar a vida. A vida deve ser vivida e desfrutada. Certamente algo bom, agradável, algo perfeito, é algo que você deve desfrutar, e é isso que Deus tem para nós. Amém? É o que Deus tem para você. Quando ele criou o homem, ele o colocou num jardim. Adão dormia e as árvores frutíferas cresciam. Ele tinha bênção sem esforço. Você sabe, Deus dá bênção sem esforço. Eu sei que o Senhor abençoa o trabalho é criação de Deus, mas existem bênçãos de Deus que você dorme e ela acontece na sua vida. Em nome de Jesus, são as bênçãos sem medida, e eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida. Que você, sem esforço algum, sem esperar, uma porta se abre, um milagre acontece, você adquire algo e de repente isso valoriza ao extremo, você entra num negócio e ele é muito maior do que você imaginava, o Senhor te prospera de maneira abundante, é uma benção sem qualquer tipo de esforço, você simplesmente dorme e aquilo aparece na sua vida, você nem imagina como chegou, aonde chegou, mas a bênção de Deus faz isso também, amém? A bênção de Deus faz isso sobre a sua casa. E aqui Salomão, então, considera a vida. Ele é um homem que administrou uma grande obra, uma grande fortuna. Lembra, quando ele era jovem, assumiu o reino e Deus lhe apareceu num sonho e disse o que ele queria. E ele disse, Senhor, dá-me um coração que ouve, dá-me sabedoria. Deus concedeu a sabedoria. Se agradou tanto do pedido dele, porque ele estava preocupado com o governo do povo, que acrescentou riquezas, honra, que destruiu todos os seus inimigos durante o reinado de Salomão. Houve paz, não houve uma guerra. O nome de Salomão significa paz. Ele reinou literalmente em plenitude de paz. E ele então escreve sobre tudo. Eu gostaria de ler um texto relativamente longo aqui de Salomão, mas eu quero te dar contexto bíblico para refletir sobre a vida, amém? Finalizando um ano, começando outro, amém? Sempre é bom termos os pensamentos voltados à eternidade. Sobre a vida ele escreveu, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viver em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejavam os meus olhos não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade
e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Bem, nessa passagem fascinante, né, Salomão mostrando aqui que ele experimentou de tudo, tudo o que ele imaginou fazer, ou o que o coração se propôs a fazer, ele fez. Ele teve condições de experimentar todas as coisas. E sabedoria é você aprender com os outros, amém? Uma das facetas da sabedoria é você aprender com o erro ou o êxito dos outros, e não tentar recriar a história, recriar aquilo que já está criado, não repetir, né, de maneira tola aquilo que foi um erro do passado. Então, a palavra nos ensina a sabedoria da vida. E ele diz que tudo que ele experimentou, que é a busca de todo homem, que é o desejo das pessoas que se entregam ao trabalho constante, ao possuir, ao adquirir, a ter, aonde tudo vai dar, e eu preciso ter mais, depois ter mais, mais ainda, e é uma loucura frenética sem fim. Ele diz, tudo isso que eu fiz, experimentei, eu concluí que tudo é vaidade, e tudo é correr atrás do vento. Então ele descobriu que essas coisas não produzem valor eterno. São boas, Deus quer nos abençoar, mas você não pode estar preso nessas coisas. E ele, então, conclui a vida. Isso é um fascinante pensamento, certamente. A conclusão da vida, né, de um homem tão sábio. Ele teve 700 princesas, Salomão, e 300 concubinas, né, servas dessas princesas. 1000 mulheres. Ele possuiu riqueza sem fim. Nos dias de Salomão, a prata era como o pó da terra, diz a Bíblia. As taças que ele bebia água eram de ouro puro. Imagina, uma taça de ouro puro. Ele tinha, né, os objetos mais caros. O palácio de Salomão valia mais que o templo. Alguém já calculou, isso já faz muito tempo, mais de 500 bilhões de dólares que havia custado o templo de Salomão, e o seu palácio era magnífico, muito acima até. E ele então conclui a vida. Ele diz que tudo o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Bem, então a história nos serve de aprendizado. Ele também diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é. E aqui está a conclusão, a suma, o resumo da vida. E eu gosto de pensar, de meditar, de observar as últimas palavras de um homem. A Bíblia registra a palavra de muitos homens de Deus no fim da vida. No fim. Por que o fim é melhor que o começo? Porque o começo é cheio de expectativa, é um jovem querendo conquistar o mundo. E o fim é a realidade das suas obras, é aquilo que ele aprendeu na vida. E um homem como Salomão certamente deve ser ouvido, porque a sabedoria do Senhor operou na sua vida. Amém? E ele diz, então, de tudo o que você ouviu, de tudo que eu disse, experimentei, busquei, eu fui da sabedoria à loucura para experimentar ambos e perceber que a loucura sempre é pior. Assim como as trevas sempre serão piores do que o dia. Então ele descobriu que a sabedoria é a melhor coisa. De tudo, então, que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Então, a suma da vida é aqui. Então, nós podemos ter a conclusão da vida sem ter chegado nela, ok? A conclusão da vida pelo sábio Salomão, pelo Espírito de Deus, certamente é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então, se você tem que escolher por algo, se as suas resoluções, como nós lemos ontem no Salmo 101, né, elas não incluem o plano de Deus, se elas não incluem a vontade de Deus, elas são vãs, são passageiras. Tudo que você fizer, você precisa fazer para o reino dos céus. Tudo, toda a sua riqueza tem que estar conectada ao reino dos céus. Você pertence a um reino e não à terra. Amém? O reino é o reino dos céus.
E aqui ele diz, então, teme ao Senhor. É interessante que também Salomão descreve que o princípio da sabedoria é o temer a Deus. Então, quem teme a Deus, ele deu o primeiro passo para ser sábio. Não existe sabedoria nem conselho contra o Senhor. A sabedoria está em Deus. Nós sabemos na Nova Aliança que a sabedoria é Jesus. A Bíblia diz que ele se tornou sabedoria para nós. Assim como ele é a nossa justificação, ele é a nossa sabedoria. O Espírito Santo diz que nós temos a mente de Cristo. Então veja, você tem toda a sabedoria, todo o depósito de riqueza, de direção, de descobertas pela vida do Espírito que habita em você. Deus habita em você. Deus reside em você. Deus está conosco. Louvado seja o Senhor. Amém? Ilumina nossa mente. Como precisamos aprender a temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, como muitos afirmam, apesar que a palavra infere esse temor, mas infere também a reverência. Não creio que você possa temer a Deus sem levar Deus a sério, ok? Não tem como. Temer a Deus é considerar a sua palavra, é guardar a sua palavra, os seus mandamentos. Na Nova Aliança, o mandamento que nós temos é crer em Jesus e amar o próximo. Esses são os mandamentos que nós temos, a essência da Nova Aliança. Creia no Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele realizou, você tem, e aquilo que você tem nele, você pode dar. Amém? Deus nunca te pede para fazer algo sem te capacitar para aquilo. Primeiro ele te enche para você dar. Se você tenta dar vazio, você seca. Nesse salmo, o escritor diz que a pele se pegou nos ossos, que ele não dormia, que ele não conseguia nem comer, o estado de aflição da alma e o corpo certamente padecendo, nesse estado o levava a ser um moribundo na vida. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles são levantados como águia, são renovados, diz a palavra do Senhor. Então a conclusão da vida, a essência da vida é tema a Deus, do início ao fim. Porque se o início da sabedoria é temer a Deus, e a conclusão da vida, que é o início da sabedoria, é temer a Deus é uma chave para a nossa sobrevivência na terra, para a nossa eternidade nos céus e recompensa no reino. Amém? Temer a Deus. Então, temer a Deus, como eu disse, não é ter medo. A Nova Aliança mostra que temer a Deus significa adorar a Deus. Porque Jesus fez essa troca. Ele disse para o diabo quando estava sendo tentado: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E o Senhor Jesus citou Deuteronômio 6:13 na lei, que está escrito: o Senhor teu Deus, ou ao Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então veja, ao Senhor teu Deus temerás. Então tenha temor de Deus. E quando você vê a revelação de Deus na velha aliança, você vê realmente um Deus a ser temido. Quando ele apareceu no cume do Monte Sinai, a Bíblia diz que havia luz e trevas ao redor do monte, que até Moisés, quando estava subindo para estar com Deus, tinha medo. A visão era uma visão de temor, de medo. Até um animal se tocasse o monte, saía uma espada e matava o animal. Era um cangror de trombetas, de ruídos, de sons, de trovões, e havia temor nessa imagem, nessa aproximação. Se o sumo sacerdote entrasse e tocasse naquela arca, ele morria. Ele não podia tocar indevidamente na arca. Então o Deus que eles conheciam, que Salomão conhecia, era um Deus de temor, de ter medo de Deus, pela santidade de Deus e pela imundícia da carne do homem naqueles dias. Mas na nova aliança, nós fomos feitos novo homem, nova criatura. E o Senhor Jesus, então, diz: ao Senhor teu Deus adorarás.
adorarás. Quando Jesus revela Deus, ele o revela como o Pai. O novo nome de Deus na nova aliança é Pai. Bem, eu sei que existem pais que geram medo nos seus filhos, mas Deus não. Um bom pai, ele é um pai de amor, de graça, ele é acessível. Nesta palavra de paternidade, na sua essência mais profunda, é um Deus, um pai gracioso para conosco. E Jesus disse, e cuida de você. Ele ama você. Eu vim neste mundo, disse o Senhor, em outras palavras, porque Deus amou você, de tal maneira que me enviou para te buscar. Então nós sabemos que a dimensão do amor de Deus, ela é provada em Cristo, amém? O amor dá. Quando você ama, você dá, amém? É impossível você realmente amar sem dar. Não tem como. A essência do amor é dar, assim como uma criança pequena que faz aquele rabisco da família, pai, mãe e irmãozinho, quando estão aprendendo a rabiscar, a desenhar nas escolas, e trazem com alegria. Ela dá aquilo para a mãe, assim como a mãe está preparando para ela o chocolate, o biscoito, com amor. Quem ama, dá. Amém? A prova do amor é dar. Agora, você pode dar sem amar, certamente por outras intenções. No tribunal de Cristo, quando estivermos lá, não seremos julgados, né, para ser condenados, porque nunca mais seremos condenados. Mas no tribunal de Cristo, Deus vai julgar mais as intenções daquilo que fizemos do que aquilo que fizemos. Compreende isso? As motivações e a origem delas contam diante de Deus. Bem, e aqui então, veja que fascinante. Jesus está, né, sendo tentado pelo diabo, e é uma tentação real, e por 3 vezes o diabo tenta Jesus, na terceira Jesus disse para o diabo, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. O diabo, na última instância, na, vamos dizer, tentação mais ardilosa, mais profunda, ele disse, adora a mim, adora-me. Então, a adoração é muito mais do que nós imaginamos que cantar diante de Deus. Nós imaginamos que cantar é adoração. Não, não, não. Faz parte, tá bom? Mas muitas coisas fazem parte da adoração. Nossa vida é como um aroma suave diante de Deus. A nossa vida, nossa vida. Nós somos verdadeiros adoradores diante de Deus. Deus busca os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então é muito mais do que cantar. Né? Cantar é um veículo. Eu sei que às vezes as pessoas nos cultos dizem assim, vamos agora ao momento de adoração, como o resto não fosse. O resto você está em algum momento qualquer, agora você precisa se concentrar para adorar a Deus. Não, não, não. A sua vida é o bom perfume de Cristo, amém? Então, constantemente você exala Deus. Isso é adoração. Adoração envolve isso. A primeira menção dessa palavra adoração ocorreu quando Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Isaque diz, pai, aqui tem fogo, tem a lenha, tem a faca, mas onde está o cordeiro? E Abraão diz para o menino, Deus proverá para si o cordeiro. Quando eles chegam perto do monte, Abraão diz para os servos, fiquem aqui, porque eu e o menino iremos adorar a Deus e voltaremos. Ora, ele estava debaixo de uma obediência de fé, um desafio de fé tremendo, que muitos teriam pulado fora, teriam dito, Senhor, me desculpa, não consigo fazer isso, e permanecido como filho, com o filho dele, tudo bem, vivido os seus dias, mas ele cresceu no conhecimento de Deus a tal ponto, no amor, na amizade com Deus, que ele amava Deus. Ele amava a tal ponto que o dar, o sacrifício daquela oferta, que era o filho, era uma expressão de adoração. Foi assim que ele entendeu. Essa é a primeira menção. Então, a primeira menção envolve adorar a Deus, é obedecer a Deus. Temer a Deus envolve levar Deus a sério. Amém? Temer a Deus. Olhar a palavra de Deus e levá-la a sério. Coisas tão simples que às vezes o Senhor, né, coloca na sua palavra e nós passamos assim por cima, achamos que podemos negociar e fazer do nosso jeito.
falta fidelidade nas pequenas coisas e achamos que tudo bem. Mas quem adora a Deus obedece. Compreende isso? Quem adora a Deus vive com o senso da eternidade, de saber que você e eu, nós existimos para Deus. Ele nos escolheu, somos ovelhas dele, somos seu povo, somos seus filhos, somos também seus servos. Então nós temos o amor, nós temos a herança, nós temos também o temor a Deus. Nós reverenciamos a Deus, a essa honra ao Senhor. Amém? A consciência de Deus. Então a essência da vida é essa. Viva com essa consciência. Amém? Adorando a Deus, não esperando o culto para você poder levantar as mãos ou dizer, oh Jesus, aleluia, aleluia, digno de tudo. Não, não, é hoje, é agora. É queimando um incenso no seu coração, muitas vezes sem abrir os lábios. Mas dentro de você, você pensa em Deus, você exalta Deus, você considera Deus. Você não entra em demanda com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Não é incrível que eu e você entristecemos o Espírito Santo por palavras vãs, por atitudes inconsequentes, por irreverência, por desprezar a presença, muitas coisas entristecem uma pessoa que é amada, que está em você por amor, que te ama sem limites, que não pode descrever a dimensão desse amor, porque nós jamais compreenderemos este amor. Amém? Ele só pode ser desfrutado pela fé. E ele diz então, o Senhor teu Deus amarás, adorarás. Amém? Adoração então envolve isso, né? O sacrifício, muitas vezes da minha vontade. A Bíblia diz que devemos apresentar sacrifício de louvor. Quando é que eu apresento um sacrifício de louvor? Quando eu não quero, quando a minha alma diz, não, eu quero chorar. Em vez de chorar, você dá louvor. Em vez de você ficar calado, você abre a boca em nome de Jesus, mas a sua vontade não quer, seus sentimentos não querem, mas você rompe essa camisa de força. Eu costumo dizer, né, romper essa camisa de força para criar asas, para subir mais alto. A adoração envolve essas coisas, uma vida diante de Deus. Amém? Cristo Jesus era o templo, e hoje nós somos o templo da habitação de Deus. E a Bíblia diz que a chama do altar não pode se apagar. Não podia se apagar a chama do altar, o incenso era constante, e o candelabro que expressa a vida de Deus, a luz do Espírito, não podia se apagar. Nem o fogo do altar, nenhum fogo podia se apagar. Isso fala de intensidade. Amém? Isso fala de colocar o coração em Deus e no seu reino celestial. Aleluia. Amém? Bem, então, veja que a sabedoria, ela começa com a intimidade e a vida, o fim da vida é manter essa intimidade. Essa é a conclusão da sabedoria. Por isso que Davi também disse no Salmo 25:14 que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Veja que lindo isso. Então, a intimidade do Senhor, ou seja, estar junto, a amizade do Senhor. A intimidade é quando Deus revela os seus pensamentos, as suas intenções aos seus servos, aos seus filhos. Isso envolve intimidade. Jesus disse, já não vos chamo de servos, mas de amigo, porque eu vos faço conhecer tudo que o Pai me falou. Então, amigos compartilham. Isso envolve intimidade. Não existe barreiras, não existe falsidade, existe sim um coração amigo, um coração íntimo. Amém? Isso envolve, então, um relacionamento. E aqui diz que é para aqueles que o temem. Então, a adoração envolve intimidade, é isso, intimidade. Quando você realmente teme a Deus, você sai da formalidade, da religiosidade, dessa hipocrisia farisaica de que ir e fazer as coisas para Deus é um senso de obrigação, simplesmente está fazendo. Quantas pessoas pensam que está fazendo alguma coisa é tudo que Deus espera delas? Não, Jesus disse que existem Martas e Marias. E Maria é a que escolheu a parte boa, é aquela que estava aos pés adorando, recebendo Jesus. E Marta agitada com a vida. Então você tem que decidir se você é Maria ou Marta no servir ao Senhor, amém? As duas coisas são importantes, mas Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Então escolha primeiro a melhor, que o resto se alinha.
Amém? É assim que funciona. E então a essência da vida é: ama a Deus de todo o seu coração, considere os seus caminhos, reverencie a sua palavra. Quando você se vê tão aquém da palavra de Deus, oh, peça a graça de Jesus, fale com o Espírito Santo, mas leve eles a sério. Tem pessoas que parecem que não estão nem aí com Deus. Deus é um ser estranho, é simplesmente uma história na Bíblia. Não, Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em você, que tem que ser ouvido. Não negligencie a voz dele, aprenda a ouvi-lo. Amém? Isso envolve adorar a Deus, temer a Deus. E a intimidade revela a aliança. Amém? Nome de Jesus. Amém? Concluindo, amém, aleluia, esse dia amanhã, nosso último dia aqui, né? Finalizando o ano, interessante. Se eu programasse, não daria. Nós vamos ler o Salmo 103, a primeira mensagem desse ano. Eu profetizei, falei muitas vezes e continuo repetindo, sempre que me lembro, foi o Salmo 103. E não podia ser diferente, né? Como o Senhor age nas Jesuscidência, como nós falamos, né? Nas coisas tão pequenas, mas Ele é Deus que governa tudo. Impressionante. Amanhã, na última live do ano, nós vamos ler o Salmo 103. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Foi no primeiro culto do ano que nós profetizamos isso. E agora, na última live, nós estamos falando sobre isso. Uau, eu não poderia ter programado isso da melhor maneira. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que você é um adorador, que você é alguém que experimenta as riquezas dos céus, que o Senhor te dá o orvalho dos céus e a exuberância da terra, que você é um adorador, alguém que ama a Deus, que teme a Deus, que a intimidade do Senhor é dada para você e que o Senhor revela a aliança, a nova aliança, e todas as riquezas que existem nela, que estão além da compreensão da mente. Quão insondáveis são os teus caminhos, Senhor. Quão inescrutáveis eles são. Ó Senhor, bendito és tu, que nos abençoa com graça, bondade e favor. Nós cantamos a tua bondade, celebramos a tua justiça em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Seja assim sobre a sua vida. Um abraço carinhoso a todos vocês. Dia cheio da presença do Senhor, no nome daquele que morreu e ressuscitou por você. Amém. Tchau, tchau.